Você recebe essa bola, o que tava passando na sua cabeça? Não vai chorar. Aquele lance é muito, né, cara? Tem um quadro, inclusive, desse momento, porque nós tínhamos acabado de fazer o gol, eu olhei pra eles e eu vi que assim, jogaram a toalha, né? Mas quando você vê os 11 jogadores assim, né? Tipo assim, acabou as forças, acabou, não dá mais. É porque entregou a toalha, entregou o jogo mesmo, jogou a toalha. E quando eu vi aquilo, observando, eu falei, cara, nós temos que ir pra cima agora, pra cima desses caras que nós vamos ganhar esse jogo. Minha cabeça ficou assim, tanto que aí eu volto mais, recuar pra pegar a bola, né, no pé do zagueiro, do Rafinha. E aí olho pra frente, levanto a cabeça e o Gabi tá assim, né, tipo, no espaço, tá o Bruno Henrique e ele fazendo assim com a mão, ele né. fazendo onde você tem que meter a bola. Na frente. E eu faço o lançamento, né, que eu brinco com a galera, pra chutão. Eu falei, meu amigo, eu usei camisa 10 a vida inteira, pelo amor de Deus. Sempre te defendi nas Você resenhas. devia conhecer o movimento. Quando você dá um tapa, olha pra frente, tem espaço e faz esse movimento, é diferente de chutão. Mas é uma brincadeira que eu faço com a galera. E aí não peguei como eu queria na bola, queria que ela fosse mais rasante, mais reta, mais rápida. Não foi. E ela viajou mais, e foi quando o Gabi protegeu bem, o Pino escorou e foi aquele gol. E quando eu vi aquela bola quicando, assim, o Gabi chutando, eu tô bem no meio do campo, assim, vendo, né, a bola balançar a rede. Pô, ali, cara, foi uma emoção muito grande, porque só eu, Deus, minha esposa também sabe que eu passei ali, quantas noites que eu chorei, que eu fiquei sem dormir, a dor que eu sentia na minha perna, como meus filhos me olhavam, né, me vendo com a perna quebrada. As mensagens que eu vi, as boas, mas também as maldosas. E aí tudo aquilo passou um filme, eu falei, cara, valeu a pena. Caramba, tudo coopera pro bem mesmo. Tem um versículo bíblico que eu levo pra vida, que tá em Romanos, que fala isso, tudo coopera pro bem. E eu falei, como pode? Isso cooperou pro bem? Porque agora eu não fui campeão da Libertadores, né? Eu fui mais do que isso, cara. Eu fui campeão como pessoa, da vida. Eu vivi o extraordinário, eu vivi o que eu nunca tinha vivido, vi um milagre. Então, assim, tudo isso foi muito especial e eu guardo com muito carinho, cara. Sou muito grato por ter vivido toda essa situação aí. Aí, beleza. Aí chegamos lá, fomos jogar contra eles. Mano, foi embaçado. A gente não conseguiu... Não viu a bola? Não viu uma cor da bola. Na arena... A sorte que o VAR ali tava com um anjo ali, que teve uns 3 ou 4 impedimentos ali. Caraca, eu falei assim, pegava a bola, tu não conseguia, porque o Flamengo de 2019 encaixava a marcação, não dava, não tinha saída, a gente não tinha saída. Pegava a bola assim, só chutando pra frente, toma de contra-ataque. A chave era essa, né? Encaixar a marcação ofensiva. E pegamos também o Flamengo também, os caras estavam na fase voando, né? Todo mundo voando. E aí foi... Aquele jogo do Maracanã foi... Aí empatamos o jogo lá, aí no Maracanã, filho. Aí no Maracanã, no primeiro tempo até que nós fomos bem, só que no finalzinho, nós tomamos um gol. Aí, filho, no segundo tempo, tomamos outro gol de bola parada, filho. E aí eu falei assim, pro Kahneman, falei, Kahneman, vamos fechar a casinha, senão vamos tomar mais. Vamos fechar mais a casa aqui. A gente foi reuniu ali. Porque, mano, os caras estavam demais. E a gente também não tava bem. A gente tem que entender também quando o adversário, naquele momento, tá superior. E você ter a humildade de quê? Fechar a casinha pra não tomar uma humilhação. Entendeu? Só que pra tu ver que depois os caras ganharam o título. Porque o Flamengo tava muito forte, mano. Acho que foi o grande jogo desse Flamengo, né? Exatamente. Porque, tipo assim, é igual assim... O Flamengo tava muito forte em 2019, como o Grêmio também tava em 2017. Sim. Entendeu? Então a gente tem que saber reconhecer. Aquele momento, os caras estavam muito superior a gente. Aí assim, a pior experiência foi jogar contra o Flamengo de 19 e 20, né? Que aí era um perereco danado, era um time muito intenso, onde era Gerson, era Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique correndo que nem um maluco. Esse já time aí... né? No contexto geral, foi o time mais difícil de jogar contra. Aquela movimentação é algo diferente. Muita movimentação variada, muito facão, aproximação. E aí, junta com a qualidade técnica dos caras, que era muito acima, né? Mas eu colocaria esses caras aí. Tu no Fluminense nessa época já? Em 2019 eu tava no São Paulo. Mais 20 no Fluminense. O São Paulo fazia na frente com o Flamengo. Então, 19, o segundo turno, você estava nesse jogo. O estreia do Diniz é um 0x0. Isso, a única não vitória do Jesus no Maracanã, no Brasileiro. Jogão. Foi um 0x0. Que até disse que o Diniz abriu mão do princípio dele, desse jogo. Ele chegando, né? Chegado. É um jogo onde tá muito mais... Tá reativo, tá marcando, né? O São Paulo sempre dava uma engrossada pro
pro O Flamengo no de São Paulo Maracanã. nessa época. Sempre dava. E por que pra vocês se enfrentavam esse time, que é, pra mim é o melhor time dos últimos tempos do futebol brasileiro, é o Flamengo de 19. Por que pra vocês era muito foda enfrentar esse time? Você falou que foi o mais difícil que você enfrentou, assim. Eu acho que era foda por causa disso, que era um time que marcava a linha alta, Isso. era muito intenso, era um time que construía muito bem o jogo. Além de marcar a linha alta, a defesa, não sei se vocês lembram, a defesa jogava lá em cima, pô. Então você Pablo tinha Marinho, contra o Flamengo 5, 6 impedimentos, tranquilo. E aí você tinha era o Marinho e o Rodrigo Caio muito bem. Dois caras técnicos e relativamente rápidos. Mas era um time com muita imprevisibilidade de variação de movimentação. De ataque, assim. Às vezes o Gabigol tava na esquerda, aí o Bruno Henrique tava de atacante, aí o Everton Ribeiro ia pro meio, o Arrascaeta ia pra beirada. Isso tudo era treinado, tu acha, assim? Quando tava 1-0 pro River, o Cauê, filho do Júlio César, tava chorando. Tava chorando. E aí o Júlio César pegou e falou, filho, isso aqui é Flamengo. Só que a gente não vai desistir nunca, entendeu? Tipo, Flamengo pode acontecer tudo a qualquer momento. Então não desiste, vamos acreditar até o final. Eu falei com os caras, filho. Vamos acreditar até o final, desse jeito. E aí, porra, mano, dá, sei lá, 1 minuto, saiu o primeiro gol do Flamengo. Caralho. Aí eu falei, puta, mano, o Júlio César, bruxo. Bruxo. Eu falei, nossa senhora. E aquela ele falou, explosão, né? E já abraçou a explosão, tal, sei lá, acho que foi aos 87, né? Uma parada por aí. assim. 43, 44. Então, por aí, os 87 e tal. E aí, pô, tá todo mundo voltando, assim, caramba, porra, como é que vai ser a prorrogação e tal, não sei o quê, bababá, chutão. Pá, o bagulho, mano, não teve como. Eu peguei e fiz assim, ó, tem gente que pega e fala, já chorou lá pelo gol do Flamengo, já comemorou, não tem uma imagem minha comemorando e nem chorando pelo gol do Flamengo. Eu Mas só tinha fiz assim, ó. 1 milhão de pessoas do lado chorando. Exato, então. Não, eu peguei, só fiz assim, eu falei, mano, que isso? Falei, que isso? Tipo, como o futebol é foda, velho. Como o futebol é louco, cara. E aí o Júlio César vem e, mano, dá aqui no peito aqui assim, ó, pau. Pum! Eu falei, Fred! Eu falei! Aqui é Flamengo! Tem que acreditar no final! Plum, 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 plum. Desligou a máquina. Desligou o Windows do... Mano, e assim, tiveram pessoas que me mandaram mensagem. Eu não sou médico nem nada. Falaram que aquilo é, tipo, são sinais de um princípio de infarto, cara. Deve ter faltado. Entendeu? Porque, tipo, pode ver que ele cai, ele dá, tipo, umas tremidas na cabeça e o olho vai pra cima. Mano, na hora, tipo... O que o torcedor do Palmeiras quer que eu faça? Fala, ixi, ó, o ex-jogador do Flamengo lá, não vou socorrer ele, não. Dá uma de Vilani com o PVC. velho. PVC caiu. Vamos pro intervalo aí, vamos. PVC, mano, sei lá, pô. O cara é meu amigo, velho. Mano, na hora eu esqueci, velho. Júlio. Mano, ele me puxa. Mano, eu já pego ele, faz assim, ó, tipo, dá uma piscada, volta. Falei, Júlio, você tá bem, irmão? Você tá bem, irmão? No que ele volta, ele começa a chorar no meu ombro, velho. Essa cena é foda. O Flamengo ganhou do Cobreloa a primeira Libertadores, mas o gol, na minha humilde opinião, mais importante da história do Flamengo é o segundo gol do Gabriel contra o River Plate. Era uma decisão de Libertadores, final, primeira vez na história, final única. O Gabriel, o cara que é o ídolo da torcida. E aí tu olha assim, cara, tu olha pra arquibancada, tu só vê gente chorando. Tu não vê gente gritando gol. Todo mundo fala que não é uma explosão, abafo, mas é uma parada abafada, assim, choro, né? É difícil dizer o que é. Assim, eu vi o Pablo Mari falou isso, né? Que foi um grito de gol esquisito que ele ouviu do campo, assim. Mas assim, Que é uma galera desabando, a né? minha imagem é gente chorando. Se você perguntar assim, Eric, descreve o que você viu, o que eu vi. Nunca vi tanto homem, tanta mulher, tanta criança chorando ao mesmo tempo. Num estádio de futebol. Nunca vi. Assim, era um choro, assim, tipo... O que tá acontecendo? Né? Sabe, assim, lágrima, as pessoas vermelhas. Foi isso, assim, cara, e tu olhava as pessoas chorando, mas assim... Cara, assim, fundo, né? É bonito assim, de ver alma, o que o futebol mexe com as pessoas, cara. É quando um lado se emociona desse jeito, assim, que era uma emoção comoção, muito né? genuína, muito, assim, lá de dentro, assim, sabe? Visceral. Foi uma comemoração de gol, assim, da torcida visceral. Não era só uma comemoração de gol. Era algo que tava entalado, assim, sei lá, 40 anos, vai. Isso aí. De gente que só ouviu falar, de gente que viu há muito tempo, de gente que queria ver com o filho, de gente que queria ver com o avô, de gente que queria neto com avô, pai, gerações juntas, amigos. Gente lembrando o pai que morreu gente e que não pôde morreu ver. e não pôde ver, amigos que perderam amigos que gostariam que tivesse ali. Então, assim, é o gol mais importante da história do Flamengo. Gol do Gabriel contra o River Plate.
O Flamengo ganhou do Cobreloa a primeira Libertadores. Mas o gol, na minha humilde opinião, mais importante da história do Flamengo é o segundo gol do Gabriel contra o River Plate. Por tudo isso. Por tudo isso. Por isso, assim, na minha humilde opinião, eu volto a dizer, é o gol mais importante da história do Flamengo. Onde você tava nas Torres Gêmeas? Tava na Onde escola. você tava no gol de Romário? Onde você tava no Penta? Onde você tava rubro-negro do Flamengo ou secador em 2019? Eu estava em Lima, na cobertura. Eu estava na missão de fazer as entradas ao vivo logo depois, de entrevistar na zona mista os jogadores e de fechar a reportagem das tantas que fazíamos naquela semana para o Jornal Nacional. E a reportagem é o seguinte, o jogo está rolando. O Jornal Nacional começa uma hora depois. Então você já vai escrevendo. E o que é que rolou no primeiro tempo? Rolou que o Flamengo não estava bem. Rolou a falha. 1-0 River. O jogo Reação meio da torcida, truncado, né? aquela coisa. E a gente vai escrevendo. Então, até os 40 minutos, perto dos 40 minutos do segundo tempo, eu tô descendo, a arquibancada tinha um setor de imprensa para ir para a beira do gramado. Ali, do lado. E com o texto já quase pronto. Quase pronto. A reportagem no Jornal Nacional. 38 anos depois, o Flamengo bate na trave. Não dá. E aí, rola a roubada de bola de Arrascaeta. E o resto é história. E o primeiro gol, eu tô do lado de uma grade para descer pro gramado e no meio da torcida do Flamengo. Quando acontece o primeiro gol, ele é um gol gritado. Mas o segundo gol, o gol de Gabigol, ele não tem um grito. Ele é catártico. Ele é um grito que não sai. Um choro. Eu não lembro quem estava na minha frente. Era um cara imenso, maior do que você, Beto. E ele segurava nos meus ombros. Você tá vendo? Você tá vendo? Urrando. Eu olho pro lado, vejo aquela curva. Tava impactante, assim. Cadê as pessoas em pé? Dezenas de milhares de pessoas deitadas, abraçadas. Incrédulas, né? Caraca. É uma reação que elas... Enfim, o Flamengo pode ser campeão da Libertadores em 2022, 2023, emendar um penta de Libertadores. Nada será para essa geração como foi 2019. Na minha história de jornalismo esportivo, é presencialmente uma das coberturas mais emocionantes. A Lista emoção à flor da pele.